Fala, galera! Vamos lá. Anatomia do cerebelo. Vamos começar. Nessa parte de anatomia, o cerebelo já vai fazer parte do nosso órgão supratentorial, da nossa região. Já vamos começar a falar da nossa camada acima, né, do tronco encefálico. Então, abaixo do tronco encefálico, eu vou ter a parte infratentorial e a parte do cerebelo e do encéfalo, né, a parte supratentorial. Por que a gente fala supratentorial e infratentorial? Porque o cerebelo ele é delimitado por uma região que se chama tenda do cerebelo. Acima da tenda, supratentorial, e abaixo da tenda, infratentorial. O cerebelo, ele é um órgão que fica na parte posterior aqui da cabeça, ele fica posicionado sobre uma região que é a fossa cerebelar do osso occipital, se localiza aqui dorsalmente ao bulbo, dorsalmente à ponte, dorsalmente ao mesencéfalo. Aqui, ó, ele é um órgão do sistema suprassegmentar, ou seja, ele vai fazer parte, vai fazer conexões com o sistema suprassegmentar. Ele é originado a partir do metencéfalo. A gente sabe que eu tenho metencéfalo, mielencéfalo, né? E o cerebelo, principalmente, parte aí do metencéfalo. Ele vai repousar sobre a fossa cerebelar e vai ter as suas conexões com o tronco encefálico pelos pedúnculos cerebelares. Eu vou ter o pedúnculo cerebelar inferior, que se conecta aqui, o bulbo com o cerebelo, o pedúnculo cerebelar médio, a ponte com o cerebelo, e o pedúnculo cerebelar superior, que é a conexão do mesencéfalo com o cerebelo. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre a sua anatomia. As principais funções do cerebelo, elas vão dizer respeito a controle da função motora, a parte do equilíbrio, coordenação dos movimentos e a aprendizagem motora. Então, olhando o cerebelo num corte sagital, eu vejo que na sua periferia eu vou ter as folhas cerebelares e a substância cinzenta, ela vai fazer parte do córtex cerebelar e a substância branca parte da medula cerebelar. Então, o córtex cerebelar, eu tenho substância cinza e na medula substância branca. E também eu vou ter os chamados núcleos do cerebelo. Quais são os núcleos do cerebelo? Aqui na parte mais central, eu vou ter o núcleo fastigial. Na parte indo para a lateral, eu vou ter os núcleos globosos e o núcleo emboliforme. Esse globoso e emboliforme, eles também são chamados de interpósito, que é como se eles estivessem, né, na parte ali intermediária. Eles são interpósitos, estão na parte intermediária. E eu vou ter um núcleo muito bem desenvolvido, que é o núcleo denteado, né? Ele parece vários dentes. Então, eu tenho núcleo denteado. Então, eu tenho o núcleo fastigial, globoso e emboliforme, que formam os núcleos interpósitos. E aqui, o dente, né? O núcleo denteado. E esses núcleos, eles vão participar das conexões do cerebelo com outras partes do corpo. O núcleo fastigial, ele se conecta com o sistema vestibular. O núcleo interpósito, principalmente com a parte da medula espinhal, para levar a informação de propriocepção inconsciente, que é aquela propriocepção que a gente usa para fazer a marcha, que a gente usa para fazer o esporte. E o núcleo denteado, ele vai participar de conexões com o cérebro. E essas conexões com o cérebro dizem respeito ao controle da função motora, à coordenação motora. E como que o meu cerebelo ele vai ser dividido anatomicamente? O cerebelo ele é formado por folhas e não dá para dividir assim muito bem o cerebelo e as divisões elas muitas vezes mudam o nome conforme, né, o autor. O mais importante é a gente conseguir dividir o cerebelo em lobo anterior e lobo posterior. Quem divide o cerebelo em lobo anterior e lobo posterior é uma fissura chamada de fissura prima ou fissura primária, que é aqui, ó, a parte vermelhinha é o lobo anterior e a parte mais verde, posterior.
E se eu virar o cerebelo de cabeça para baixo, eu vou perceber que eu não tenho apenas esse lobo, essa fissura de importante. Eu também vou ter outras estruturas que vão ressaltar no meu cerebelo. Aqui, a parte do verme e os hemisférios cerebelares. Então, o cerebelo ele é dividido na região do verme, que é a região central, e os hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. A fissura prima vai delimitar lobo anterior do lobo posterior. E também eu vou ter a parte da fissura posterolateral. A fissura posterolateral, fissura posterolateral, ela vai delimitar o lobo flóculo nodular do lobo posterior, né? Então, eu tenho a fissura prima lá na frente, aqui na parte mais ventral, dividindo em anterior e posterior, e a fissura posterolateral dividindo o cerebelo em parte flóculo nodular, que vai ter conexões com o meu sistema vestibular, e o meu lobo posterior. E quais são as outras partes importantes do cerebelo? O cerebelo ele é dividido em lóbulos e fissuras, mas os nomes divergem. Então, muitas coisas a gente não precisa saber do cerebelo. Quais são as partes importantes do cerebelo? Então, eu tenho aqui a parte dos pedúnculos cerebelares. Então, pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar inferior e pedúnculo cerebelar médio. O véu medular superior, que vai fazer parte do quarto ventrículo, o verme, então aqui a região do verme, o lobo flóculo nodular e o lobo posterior. O lobo flóculo nodular, ele é formado por uma região que é o flóculo, que é essa parte aqui mais lateral, que está abaixo do pedúnculo cerebelar médio, e o nódulo. O nódulo, né, que é essa parte aqui, né, o nódulo do vermes inferior, ele está muito próximo ao nervo vestíbulo coclear. E aí, ele vai fazer parte daquele ângulo, que é o ângulo ponto cerebelar, entre a ponte e o cerebelo, né? O nódulo, ele é muito importante nisso daí. E a tonsila, que é essa parte aqui, que ela está meio que saindo do vermes, faz uma tonsila, que é essa parte aqui, ela fica na parte inferior do cerebelo. Como a gente vai ver, a tonsila, ela se destaca do cerebelo. E quando eu tenho um aumento de pressão intracraniana, é muito comum essa tonsila acabar se dirigindo para baixo, se dirigindo em direção ao forame magno. E aí eu posso ter uma hérnia de tonsila e a pessoa acabar falecendo pela compressão do bulbo, que é o centro respiratório, centro vasomotor, porque essa tonsila acabou, né, descendo. Alguns tumores na região do cerebelo, eles também podem empurrar a tonsila para baixo. E a grande questão de empurrar essa tonsila para baixo é que ela pode acabar produzindo herniações, e aí no forame magno, né, uma cavidade fechada, quando ela desce em direção ao forame magno, eu posso ter, né, a compressão aqui do bulbo, do centro respiratório, do centro vasomotor, e a pessoa vir a falecer. Então, a tonsila, ela é super importante, porque tumores nessa região que empurram a tonsila para baixo, ou aumento da pressão intracraniana, podem gerar essa característica, né, bem importante. E aqui, mostrando a estrutura do cerebelo e como que ele vai se organizar em folhas, né? E eu tenho várias fissuras e vários nódulos que acabam aparecendo como os nomes dos livros, mas que a gente não precisa saber. As estruturas que a gente precisa saber são aquelas fissuras prima e posterolateral, né? A fissura prima divide o lobo anterior do posterior e a posterolateral, o lobo posterior da parte flóculo nodular. E também saber algumas estruturas a mais, como as tonsilas, que vão ter repercussão clínica. E o cerebelo, ele também vai ter uma divisão, que é a chamada divisão filogenética do cerebelo. Por quê? Esse órgão, ele foi evoluindo conforme o passar do tempo. E aí, ele foi ficando cada vez mais complexo.
Então, o cerebelo primitivo, ele vai ter funções mais primitivas. O que é uma função primitiva do corpo? O equilíbrio. E o cerebelo mais complexo, ele já vai ter funções mais especializadas. O que é uma função especializada? Uma coordenação motora. Você conseguir fazer uma dança, você conseguir escrever, você conseguir tocar um instrumento. Isso já é uma função muito mais especializada, que envolve uma coordenação motora, que envolve uma aprendizagem motora. Então, ao longo do tempo, eu tive, né, essa evolução do cerebelo. E quais são as 3 fases de evolução no cerebelo? A primeira fase é o que a gente chama de arquicerebelo. Esse arquicerebelo, ele vai começar com a formação do cerebelo vestibular. E ele é demarcado pelo lóbulo flóculo nodular. Então, a primeira parte que surgiu foi o lóbulo flóculo nodular com as funções de equilíbrio. Então, os animais, as primeiras coisas que os animais começaram a se desenvolver foi a questão do equilíbrio. A segunda fase da divisão filogenética do cerebelo é o paliocerebelo, que aí eu já vou ter a formação do meu cerebelo espinhal, em que o cerebelo ele começa a receber impulsos de propriocepção dos fusos musculares e dos órgãos neurotrendíneos. E aí a medula começa a se conectar com o cerebelo e o bulbo também. E aí eu começo a fazer uma marcha, a andar, né? Começa a propriocepção inconsciente, ela já começa a acontecer. Então, eu já tenho aí as primeiras conexões do cerebelo com a medula. Antes, o cerebelo ele era só vestibular. E agora, no paliocerebelo, ele é vestibular mais medular. E depois, na última fase, o neocerebelo já vai se desenvolver a capacidade de realizar um movimento delicado e assimétrico. Então, com o braço eu posso fazer uma coisa, com outro braço eu posso fazer outra, com a perna eu posso fazer uma coisa, com outra perna eu posso fazer outra. Por quê? O desenvolvimento ele é assimétrico. Não importa o que eu faço com um, o que eu faço com o outro, eu consigo controlar. Então, o neocerebelo já é a capacidade mais pura do cerebelo e já é a conexão do cérebro com o cerebelo. Para quê? Para desempenhar funções mais complexas. Então, eu tenho o cérebro e o cerebelo ali, mandando uma informação para o outro e coordenando essa parte de movimento. E aqui, a representação. O lóbulo flóculo nodular, como vestíbulo cerebelo, a parte mais medial do cerebelo e mais intermediária, como o cerebelo espinhal ou espinocerebelo, e a parte mais lateral, que se desenvolveu muito mais tardiamente, o cérebro cerebelo. Assim, pessoal, a gente termina essa aula de cerebelo. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria, né? Estudem bastante, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Valeu, galera! Até a próxima!